Deixa eu aproveitar a visita da Tauane aqui no nosso estúdio, incluir na conversa o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, que gentilmente aceitou conversar conosco nesta noite. Ricardo, muito boa noite, seja bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Boa noite, Paula. Um prazer falar contigo e com toda a bancada do Oeste Sem Filtro aí, da qual sou, aliás, fã e acompanho o programa seguidamente. Então, uma honra estar aqui com vocês, um tema que subscrevo tudo que a Tauane disse. Em primeiro lugar, já parto desse ponto, tem toda a razão. Estava agora sobre esse assunto da Starlink, hoje mesmo indaguei. Tem 20 escolas aqui em Porto Alegre que até hoje só tem internet por causa da Starlink, senão estariam isoladas de qualquer sistema de ensino aqui, se não fosse o funcionamento da Starlink. Que bom que deu certo linkar os dois convidados aqui nessa terça-feira. Ricardo, a gente comentou, acho que você estava acompanhando aqui a nossa conversa com a Tauane. Em maio desse ano, Paulo Pimenta, então, foi nomeado para chefiar a reconstrução, trabalho de reconstrução do Rio Grande do Sul. Hoje, agora, ele foi incorporado novamente à Secretaria de Comunicação Social, a SECOM. Aí gostaria de ouvir do senhor qual o balanço que o senhor faz aí de Paulo Pimenta à frente dessa Secretaria Extraordinária de Recuperação do Rio Grande do Sul aí. Status de ministério. Exatamente, com status de ministério. Bom, tem uma responsabilidade aqui com o município, né? E a gente tenta, de certa forma, preservar a relação com o governo federal, porque temos que entregar para a população. Então, é um momento de reconstrução em que o objetivo final é que as relações federativas funcionem para restaurar a economia e as famílias, né, no pós-enchente. Mas também não posso deixar de ser sincero aqui e dizer que, primeiro, e eu já disse isso desde o início, né, a escolha do ministro Paulo Pimenta foi uma escolha que pareceu muito mais política do que técnica. Tanto é que é o ministro da comunicação e não um ministro de uma área técnica, de obras, ou mesmo, apesar da presença do secretário nacional da Defesa Civil aqui, não foram os que foram colocados à frente desse processo, sim o da comunicação. Talvez sintomático que o que viria pela frente era muita comunicação e pouca realização. Eu tenho brincado aqui, quando eu estudei contabilidade, eu aprendi que tinha o regime de caixa e regime de competência. Agora eu sei que tem regime de anúncio, né? Houve uma série de anúncios de comunicações que não vieram para a vida real no estado do Rio Grande do Sul. A Tauane pontuou uma questão importante, que é o recurso para a recuperação da economia. O governo federal diz que liberou recursos do FGTS, de apoio aos trabalhadores, uma bolsa extraordinária, né, Bolsa Família, etc., para os trabalhadores. Isso deu um resultado digamos, nas contas imediatas do governo do estado, deu um resultado imediato nas famílias que puderam recomprar um fogão, um sofá, alguma coisa assim, longe de ser o suficiente para recompor as casas, mas muito, muito, muito distante de ser a injeção de recomposição do capital que se perdeu. Indústrias perderam maquinário, comércios perderam estoque, perderam as suas instalações. No campo, né, a economia da agropecuária é tão importante para o Rio Grande do Sul. Houve perda de matrizes genéticas, houve perda de solo. Então, a capacidade produtiva do Estado foi muito afetada e essa está longe de ser recuperada. Então, embora nós tenhamos visto um crescimento de número de vendas, né, desse dinheiro que entrou, a capacidade do Estado de caminhar com as próprias pernas está longe de estar reestruturada. E no campo da habitação é um escândalo, né? Apesar das promessas de habitação para todos, cada vez que a prefeitura, e não falo só de Porto Alegre, as prefeituras mandavam informações e cadastros, o governo federal mudava, pedia mais informações, e Porto Alegre, a última vez que eu chequei, tinham sido construídas apenas 7 casas das quase 3 mil que já tinham tido cadastros aprovados. Então, muito a dever, deixa muito a desejar a passagem do ministro Paulo Pimenta e a existência efêmera desse Ministério da Reconstrução. Ricardo, deixa eu abrir aqui para as perguntas. Silvio Navarro. É um prazer falar contigo, sou um admirador e falo isso publicamente
do seu trabalho especificamente, né, principalmente na área intelectual. Do ponto de vista de gestão, qual é o cenário hoje em relação ao Salgado Filho e à recuperação do aeroporto, dado que ele é fundamental para a reestruturação econômica do Estado e para a vida, né? Não só do cidadão da capital, mas para todo o Estado? Obrigado, Silvio. Eu que sou um admirador. O Salgado Filho, de fato, ele é importante para Porto Alegre. Porto Alegre tem não só a exportação de cargas, a venda de cargas para o Brasil inteiro, a exportação para o resto do mundo, mas também um fluxo de passageiros. Porto Alegre tem uma parte importante da sua economia que é do chamado turismo de eventos e de negócios, né? Isso é quase 8% do PIB da cidade. Então, a rede hoteleira devastada, restaurantes devastados, isso são cadeias inteiras de emprego e renda que estão desaparecendo com a ausência do aeroporto. O aeroporto deve voltar a funcionar para voos domésticos no dia 21 de outubro apenas, e para voos internacionais apenas em dezembro. Houve um atraso na retomada, né? É a nossa leitura. A concessionária é muito competente, é uma empresa alemã que opera o aeroporto de Frankfurt, a Fraport, mas nós aqui nos ressentimos de ser hoje uma unidade da federação que está virtualmente isolada da malha aérea do Brasil, com poucos voos em aeroportos regionais, na base militar aqui de Canoas. Eu já levei, para dar uma ideia, 11 horas para sair de Porto Alegre e conseguir chegar em São Paulo, tendo que ir de carro a Florianópolis para tomar um avião para São Paulo. Então isso, obviamente, é um dos elementos que massacra a nossa economia aqui, mas, ao que tudo indica, dia 21 de outubro, graças a Deus, o Rio Grande do Sul volta a fazer parte do Brasil do ponto de vista de malha aérea. Augusto. Ricardo, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Eu queria saber o seguinte, eu não escondo a minha admiração pelas suas ideias e pelo seu desempenho. Por que, num momento desses de crise, você não é candidato? É uma longa história, Augusto. Obrigado. Tá? Primeiro, eu tinha decidido não concorrer antes da enchente, né? E quando baixou a água, a gente já tinha. Eu estou desfiliado do meu partido. Me elegi pelo Democratas, depois fui para o PL e me desfiliei do PL. Depois da enchente já tinha fechado o prazo de filiação, eu não tinha mais como concorrer. Confesso que se não tivesse tomado essa decisão lá atrás, eu concorreria hoje, porque mudou o cenário, a gente tem um desafio de reconstrução, inclusive econômica, da cidade. Eu decidi não concorrer por uma série de razões, elas passam por desafios pessoais, passam por um desejo de disputar a eleição de 2026 para o Congresso Nacional, para deputado federal. Eu acho que o maior desafio que o Brasil tem hoje passa pelo Senado Nacional, pelo Congresso como um todo, pelo Senado e pela Câmara, e não quis me furtar de fazer essa discussão em 2026, e para isso não podia, né? Entendi que não poderia estar como vice-prefeito. E depois me desvinculei do partido por uma decisão do partido de trocar a direção aqui municipal, no momento ainda de definição da campanha. E aí são, enfim, histórias para depois da eleição poder esmiuçar, mas entendi naquele momento que o PL estava fazendo movimentos para ter uma candidatura própria em Porto Alegre. Eu não concorreria contra a administração da qual faço parte, da qual fiz parte. Posso dizer que foi o governo que mais fez pelo ambiente de negócio em Porto Alegre, um governo que privatizou, que baixou impostos, alinhado com a pauta liberal que eu defendo. Então, entendi que poderia, com mais uma candidatura, abrir um caminho aqui para o PT retomar Porto Alegre, que foi a primeira capital que o PT governou no Brasil, e não queria, de forma alguma, contribuir para um cenário de fratura no atual governo para produzir um retorno do PT. Ainda bem que, com o passar do tempo, o PL decidiu estar junto, indicou uma nova vice-prefeita para o prefeito Sebastião Mello aqui, a integridade da chapa se manteve.
Nós estamos recebendo aqui em Oeste Sem Filtro o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, Ricardo. Faço coro com os meus colegas em relação à admiração pelo seu trabalho, pela sua resiliência, pela sua honestidade intelectual. Muito bom ter você aqui, Ricardo. Bom, você acabou de descrever também por que é importante nós lutarmos por candidaturas independentes, né? Nós termos uma certa independência na nossa corrida eleitoral. Se isso acontecesse junto com o voto distrital, varia, né, um outro rumo. Queria a sua opinião sobre isso, mas também queria perguntar sobre como é que está a saúde mental das crianças? Está havendo acompanhamento? Porque a gente sabe que é uma faixa etária muito afetada, né, psicologicamente, e a gente fica muito preocupada, né, porque é a geração, são as gerações futuras, né, dos nossos cidadãos, dos gaúchos. Há esse acompanhamento psicológico para crianças e adolescentes? Obrigado, Ana, pelas palavras. Augusto também. Eu que sou fã de vocês aqui e para mim é uma honra estar participando. Esse é um tema que nos preocupa muito, né? Porque já houve um déficit de aprendizagem muito importante da pandemia. Lembrando que o Rio Grande do Sul implantou aqui lockdowns rigorosos e, obviamente, fechou escolas durante bastante tempo. Então, já tem um déficit da pandemia e agora nós estamos há talvez 120 dias, 4 meses aqui, que muitas crianças ainda não conseguiram retornar para a sala de aula. Então tem um trauma de tudo que aconteceu, crianças que ficaram desabrigadas, que perderam tudo que tinham, que perderam a referência e perderam também a referência da escola onde estudavam. Porto Alegre teve mais de uma centena de equipamentos de educação afetados parcial ou completamente alagados com a enchente. Então, essas crianças estão fora de sala de aula, né? E eu ainda ontem conversava com o vice-governador, Gabriel Souza, aqui, e ele falava de estudos que mostram que o nível cognitivo dos alunos ele sobe durante o ano letivo, nas férias cai um pouco, depois no segundo semestre retoma. Quer dizer, se nas férias escolares já tem uma perda de capacidade cognitiva dos alunos, imagina saindo de uma pandemia, com algum tempo de recuperação, é verdade, e aqui 4 meses sem retornar para a sala de aula, algumas crianças, ainda fora de casa, muitas crianças. Então esse é um problema, sim, é um problema importante, relevante, lembrando que nos abrigos a gente teve casos, inclusive de violência sexual contra crianças, que, na verdade, expuseram o que acontecia dentro das casas, né? Não houve casos novos de violência, de abuso das crianças, houve só a repetição de abusos que aconteciam dentro das casas. Então, os abrigos deram luz a isso, né? A gente dizia, tudo que está na vida está dentro do abrigo nesse momento. Então, nós ainda temos abrigos abertos com pessoas que não tiveram como voltar para casa. Então, assim, é um dano, sem dúvida nenhuma, cognitivo, emocional para as crianças, que a gente vai ter que fazer um esforço muito grande de saúde mental para recuperar e de educação também para recuperar essa perda cognitiva e de aprendizado. Piotr. Ricardo, boa noite, obrigado por nos atender. Rapidamente, a tragédia do Rio Grande do Sul é sem parâmetros porque já tínhamos visto nesse país. E o Rio Grande do Sul, politicamente, sempre foi muito ativo na história brasileira, recentemente, enfim. Qual é a percepção que tem os gaúchos depois de terem passado por tudo isso, com assistência muito deficitária que veio, sobretudo, do governo federal, que não conseguiu lidar? Imagina se esse fosse o governo durante a pandemia, mas vamos lá. Diante desse momento em que o país tem que decidir os novos prefeitos, mas que tudo foi nacionalizado. É excelente. Puxa, eu acho que uma pergunta que dá um seminário, né? Em primeiro lugar, né, o gaúcho sempre foi orgulhoso da sua história, dos seus costumes, né, do seu traje típico,
da sua música, do seu folclore. E eu acho que por muitos anos isso serviu até como um distanciamento do Brasil do ponto de vista cultural e até econômico em muitas coisas. Num certo sentido, tudo isso que aconteceu nos aproximou muito mais da sociedade brasileira, porque foram dezenas, centenas de milhares de pessoas do Brasil inteiro que vieram para apoiar nos resgates, que fizeram doações, que organizaram remessas de doações, que apoiaram de mil maneiras diferentes o acolhimento das famílias. O sentimento que eu tenho é de que há um acréscimo na estima do gaúcho pelo resto do Brasil, pelo apoio que veio da sociedade civil. Isso é inversamente proporcional ao sentimento que existe hoje com relação ao governo federal. Acho que se não fossem os voluntários e os doadores do Brasil que olharam para o Rio Grande do Sul, a gente já está hoje enxergando no Rio Grande do Sul um desprezo pelo Brasil a partir da falta de suporte do governo federal. Estou falando isso com a maior responsabilidade. Acho que faltou muita coisa, faltou apoio, faltou recurso, e politicamente, né, pontuasse bem, o Rio Grande do Sul tem uma história de uma atividade política muito envolvida, né, polarizada desde o início, né, chimangos e maragatos, farrapos e federalistas, farrapos imperialistas, depois republicanos e federalistas, né, guerras civis começando no Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha, depois a Revolução Federalista de 93, depois a Revolução em 1923, 1924, depois a Revolução de 30. O gaúcho gostava de pegar em armas. O que eu sinto hoje, lamentavelmente, é uma divisão. E veja que, por exemplo, a dívida do Rio Grande do Sul com a União, ela foi feito um projeto no Congresso Nacional para perdoar a dívida por 3 anos, para isentar o Rio Grande do Sul do pagamento da dívida que ele tem com a União por 3 anos, enquanto o Rio Grande do Sul se recupera da enchente. Nem a bancada gaúcha inteira votou isso. E devo dizer assim, a bancada gaúcha, dos 31 deputados, aqueles que são de esquerda e que são da base do governo federal, preferiram votar com o governo federal a votar com o Rio Grande do Sul nesse momento. Fizeram o adiamento das 3 parcelas, dos 3 anos de dívida, jogando isso para o final da conta, mas não perdoando 3 anos dessa dívida. Ora, isso é percebido aqui, eu diria, como uma traição ao povo do Rio Grande do Sul, e acho que isso contribui para a polarização aqui nessas eleições e na política aqui no Rio Grande do Sul.